Autodepuração nos cursos de água. Nessa imagem nós temos um rio que teoricamente está nas suas condições ambientais ideais. No entanto, esse rio, ao longo do seu trajeto, pode ser que ele sofra algum lançamento de efluente, algum lançamento de alguma água residuária, pode ser industrial ou doméstica. Essa água residuária, quando lançada, ela vai passar por um processo que chamamos de autodepuração da água no curso de água, no curso do rio. Por que da palavra autodepuração? É porque é um mecanismo natural, não é um mecanismo feito pelo homem, não tem a ação do homem, como não há estação de tratamento de efluentes, e são feitos por mecanismos físicos, químicos e biológicos, totalmente naturais. O Alisson, então isso é uma vantagem? Não, eu prefiro dizer que não é uma vantagem. O ideal é que se faça o tratamento desse efluente numa ET, em que esse efluente é confinado, ele é tratado com as técnicas de controle ideais. No rio, são N as variáveis que têm que ser analisadas e a chance de ocorrer um impacto ambiental é muito grande. Vamos ver a imagem a seguir, que exemplifica o que vai acontecer do lançamento do efluente até ele se ter autodepurado. Vamos partir desse ponto. O que esse ponto nos diz aqui? Esse ponto é o lançamento do efluente. É onde está tendo esse lançamento da água residuária. Aqui eu tenho um gráfico, eu tenho a concentração que pode ser de oxigênio ou concentração da demanda bioquímica de oxigênio, que é a matéria orgânica. E aqui, nesse eixo, é onde o rio corre. Ok? Bom, nesse local eu tenho uma concentração elevada de oxigênio, próximo da saturação, 7,5, 8, 8,5 miligramas por litro de oxigênio, e uma concentração de DBO pequena, 2, 3, 4 miligramas por litro de DBO, ou matéria orgânica. Quando chega aqui no local do lançamento, há o lançamento de uma carga de material orgânico industrial ou esgoto doméstico. Imediatamente a DBO aumenta, ou seja, vai ter muito alimento agora, vai ter muita comida, vamos dizer assim, para as bactérias. Essas bactérias, então, vão se passar a comer e se reproduzir cada vez mais. Elas encontraram condições ideais, que tem muito alimento e o oxigênio, olha o detalhe do oxigênio, ainda tem oxigênio, então as bactérias vão se proliferar. Mas só que quanto mais elas se proliferam, mais a DBO cai, a DBO está caindo, que é a comida, e se elas estão sendo muitas, elas precisam respirar, elas respiram, então elas estão consumindo o oxigênio, até chegar num ponto tal que eu tenho uma concentração muito pequena, que eu chamo de concentração crítica do oxigênio. Nesse ponto aqui, em que o gráfico sofre essa inflexão, muda a sua curvatura, eu vou passar a ter mais produção do que consumo de oxigênio. Não que as condições ainda estejam ideais. A gente parte do pressuposto que a condição está ideal, ou seja, ocorreu a autodepuração, nesse local em que o rio agora tem uma concentração de oxigênio próxima da concentração inicial antes do lançamento. Podemos ver nesse gráfico também que antes do lançamento eu tinha uma vida aquática superior com diversidade de espécies. Aqui a diversidade diminui, eu posso até ter muita quantidade de uma única espécie. Fica em desequilíbrio. O Alisson, por que estudar qual a importância de estudar a autodepuração em rios? Vamos ver só um exemplo. 2 exemplos aqui. Uma empresa pode sim
está na lei, utilizar a capacidade de assimilação dos rios para descobrir o quanto um rio pode receber do efluente que ela está lançando. Ela pode até mesmo, isso está na lei, a lei diz que ela pode lançar 120 miligramas por litro de DBO. Se ela estiver lançando 200, tem um parágrafozinho lá embaixo, que se o técnico, se o profissional fizer um estudo de autodepuração nesse rio e verificar que com o lançamento deste efluente, a concentração de oxigênio não está ficando abaixo do limite permitido pela lei, a empresa pode sim fazer esse lançamento. Eu estou aqui ponderando o lado da empresa, mas de acordo com o que a lei prevê. Por outro lado, o estudo de autodepuração pode impedir lançamentos acima do que o rio pode suportar. Ok? E as zonas de autodepuração? Vamos ver quais são as principais zonas de autodepuração. Zona de água limpa é antes do lançamento. Eu tenho muito oxigênio, eu tenho a comunidade está em clímax, presença de algas. Quando chega no lançamento, a partir do lançamento, eu vou ter o que a gente chama de zona de degradação. Na zona de degradação, eu tenho muito material orgânico, muita turbidez. A luz solar não entra, então o oxigênio começa a cair. Ele não está no seu mínimo, mas ele começa a cair. Baixo consumo de oxigênio ainda, crescimento rápido das bactérias, porque tem muito material orgânico, ok? E pode ser que tenha mau cheiro. Nesse local, costuma até ficar alguns pescadores, com seu barco, ou senão na beira do rio. Por quê? Porque nesse local, os peixes têm comida e têm oxigênio. Então, eles costumam ficar nesse local e os pescadores pescando aqui. Eu tenho o nitrogênio está na forma orgânica e amoniacal. Depois, a situação se complica. É a zona de decomposição ativa. Nesse local, o oxigênio se apresenta na sua menor concentração, que pode chegar até 0. 1, 2 miligramas por litro. Nesse local, há o predomínio de micro-organismos decompositores. Como consequência, a qualidade da água se encontra no seu estado mais deteriorado. Só que a comida está acabando. Se a comida está acabando, as bactérias estão na taxa decrescente de crescimento. Elas não estão crescendo tanto quanto cresciam. Eu vou ter aqui uma condição talvez de anaerobiose, oxigênio próximo de 0 ou 0, e o nitrogênio, que era orgânico, passou a amoniacal, que é o processo de nitrificação. Opa, nessa zona, recuperação. Aqui as coisas já começaram a melhorar. Tem mais correnteza, o rio está correndo mais, e tem um processo que a gente chama de reaeração. A água sobe, pega o oxigênio e puxa para o seu interior. Ela já começa a ficar mais clara, pode ter algas, e a taxa de oxigênio começa a crescer. Vamos ver aqui nesse local aqui, ó, as condições aeróbias são predominantes e a amônia foi convertida a nitrito e esse nitrato. Não só como eu vou ter nitrato, como eu vou ter fosfatos, possivelmente. Se eu tenho nitrato e fosfato, cria condições ideais para a proliferação de algas, que numa certa quantidade é benéfico, porque vai aumentar o oxigênio. Vão realizar a fotossíntese aumentando o oxigênio. Por fim, encontra-se novamente, a água se autodepurou, ficou limpa novamente. Eu vou ter poucas bactérias, o oxigênio, uma quantidade maior de oxigênio, uma quantidade pequena de material orgânico. Predomínio de minerais e compostos minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, uma grande produção de algas e a comunidade já está em clímax.
Eu sempre digo que, mesmo que a comunidade esteja em clímax, pode ser que tenha alguma espécie que morreu lá atrás e não mais vai ser encontrada aqui. Vou deixar aqui algumas questões para vocês entenderem melhor o processo de autodepuração. Deem uma olhada novamente na aula e respondam essas questões. Até o nosso próximo encontro.